Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com a palavra e, claro, a oração da noite. Aliás, a oração do dia, pessoal. Desculpe aí, viu? Desculpe aí, chegando aqui um pouco atrasado, mas estamos aqui. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Vamos para a palavra. Lucas capítulo 18, versículo 13, diz assim: O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui, pessoal, a gente vê a oração do publicano, não é? E do fariseu. O fariseu, ele chegou diante de Deus ali, né? Diante do muro, né? Do muro. E eles fizeram uma oração bem diferente, um do outro, né? O fariseu, ele representa o religioso, porque ele começou a oração da forma errada, né? Ou seja, ele começou se justificando, né? Dizendo que, Senhor, eu não sou como os demais pecadores, roubadores, coisa assim desse tipo, sabe, pessoal? Ele estava orando, acusando o próximo, não é? Ou seja, esse tipo de oração é uma oração que Deus não escuta não, viu? Não escuta não. A oração de autojustificação também é outra oração que o religioso faz. Ele fica se justificando, né? Eu já vi até pessoas orar da seguinte forma: Deus, tu me conhece. Ó, ele se apresentou como sendo, eu não sei nem porquê aquela pessoa estava na terra, porque ela se apresentou como sendo o santo dos santos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que acontece? Há uma diferença muito grande. Jesus, ele colocou isso aí para nosso exemplo, entende? Para a gente aprender com ele, entende? O publicano, ele nem sequer levantava os olhos aos céus. Isso era uma expressão de arrependimento, entende? Era uma expressão de arrependimento. Quando diz assim, não olhava para os céus, significa ele estava se referindo a Deus, ele estava reconhecendo as suas fragilidades, os seus pecados, enfim, aquela coisa toda. Ele estava com um sentimento ali, entende? Que estava diante de Deus, e sabe? E ele estava com aquela postura, né? Aquilo ali foi elogiável pelo próprio Jesus. E ele batia no peito, né? O publicano batia no peito também, era um símbolo de arrependimento, sabe? Era expressando desejo de mudança, entende o que eu estou querendo dizer? Eu sempre ensino, sabe? Quando eu estou discipulando, estou ensinando as pessoas lá na igreja da seguinte forma: a primeira atitude que nós temos diante da oração, pessoal, é a gente pedir o perdão de nossos pecados. Muita gente chega logo pedindo bênção, vitória, pedindo o ouro e a prata, mas se esquece dessa questão de pedir perdão dos pecados, né? De ali, né? A pessoa começar justamente com essa iniciativa, entende? O sacerdote, quando ele ia entrar no altar, primeiro ele se purificava, ele confessava, ele tinha todo tipo um ritual. Não estou dizendo aqui para você ter ritual, mas para você ter consciência de que você está entrando na presença do Santo dos Santos. Então, nós temos que realmente confessar os nossos pecados para começar a fazer as petições. Então, o publicano, ele teve duas atitudes interessantes, né? Enquanto que o religioso é assim: quando ele dá o dízimo, ele dá para aparecer muitas vezes. Ele dá aquele dízimo e sai dizendo: eu dei 30 mil na igreja, 20 mil, 100 mil na igreja eu dei, entende? Uma vez o bispo me chamou e disse: Marco, olha, teve um irmão aí que deu um carro na igreja, foi ver lá os documentos. Quando eu fui ver, ele tinha comprado o carro e na época foi em 50 meses. Ele tinha pago 2 prestações e disse para a igreja que tinha dado um carro. Eu dei um carro para a igreja, não sei o que, aquela coisa toda. Entendeu o que eu quero dizer? Aí eu peguei, sabe, pessoal, a chave do carro, peguei os documentos do carro e cheguei para o irmão e disse assim: pode ficar, viu, com a sua bênção, pode ficar com a sua vitória, tá certo? A igreja não vai ter condição de pagar esse débito não. Entendeu o que eu quero dizer? Porque muitas vezes as pessoas querem assim comprar um negócio, jogar para a igreja pagar, para ele ficar com crédito nas costas da igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque o banco vai dizer: rapaz, esse cara comprou um carro por 100 mil e pagou, vou dar um crédito para ele. Mas não funcionou não é? Com a gente não funciona não, essas coisas. Tem muitas pessoas que querem aparentar aquilo que não são, né? Ou
fazer por fazer, pela religiosidade. Elas querem aparecer. Dá o dízimo que aparecer. Eles davam o religioso, ele dava o dízimo, né? Aqui a gente está falando da oração, né? Mas mesmo na oração, ele tinha um comportamento absurdo, né? Inaceitável. Diante de Deus era inaceitável esse tipo de comportamento desses religiosos, fariseus, né? Jesus chamava de os hipócritas. Faz para aparecer. Voltando aqui, então, eles diziam, eu estou dando o dízimo do endro, do cominho, disso, daquilo, do hortelã, da oliva, não sei o que, etc. Aí ficava ali, né, jogando aquelas moedas e ficava uma pessoa tocando trombeta. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Aí chegou a viúva e deu 1 centavo. Jesus olhou assim e disse assim, tá vendo ali, ó? Aquela mulher ali deu mais do que todo mundo ali, porque aquele pessoal ali, além desse ritual todo, entende? Eles ainda mandaram tocar trombeta, mas aquela mulher chegou, deu tudo que tinha, entende? 1 centavo na época, entende? Há 2 anos atrás, né? Eu acredito que tinha um valorzinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pessoal, é isso mesmo, entende? Então as pessoas elas se vestiam, né? Aquelas roupas. Aí as roupas indicava que a pessoa tinha dinheiro. Tinha lá uns bordados, umas coisas lá, um negócio lá que indicava que a pessoa tinha dinheiro. É como aqui no Brasil, na época colonial, quando a pessoa tinha dinheiro e construía uma casa, aí botava ele nem beira, né? Vocês são novos, não sabem o que é isso não. Mas aí quando passava assim na frente daquela casa, já aquela pessoa já estava dizendo que tinha dinheiro, porque construiu uma casa bem aparente e botava assim, ele e nem beira, entendeu? Na casa. Era o pessoal que gostava de viver de aparência. A mesma coisa hoje. As pessoas compram um carro para pagar em 100 meses. Aí sai com o carro. Aparência, devendo a Deus e o mundo. Muitas vezes destrói a vida financeira, o casamento, etc, etc. Porque quer viver de aparência. Então o fariseu religioso, ele quer viver de aparência. Ele quer aparecer de todo jeito. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí Jesus respondeu da seguinte forma: digo-vos que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha só, pessoal, no versículo 9, vê mesmo como ele começou a oração. Veja bem, ele começou assim, ó. E disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Quer dizer, já estava julgando, excluindo as pessoas, se exaltando, prepotência, arrogância, orgulho, tudo aqui estava embutido nesse homem, né? Não sou como os demais, não. Aí disse, estes são roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este. Poxa, pessoal, que oração chata, né? Que oração chata, né? Aí, nem como este. E isso orando, pessoal, em voz alta. Isso mesmo. Entendo que Jesus, de longe, ele escutou. Ele ficou só olhando assim, tá certo, tá bom. Poxa, humilhando o seu irmão de lado. Entende o que eu estou querendo dizer? Nem como este. Quer dizer, com o próprio irmão que estava do lado dele. Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? É terrível. O religioso, ele mata as pessoas. Mata mesmo. Fique certo disso. Entendeu? O religioso, você só é útil para ele enquanto você tem algo para dar. É quando você está no fundo do poço. Quando você está sem nada, doente. Abre sua geladeira, só tem água. O gás, não tem gás. A luz cortou, o aluguel atrasou, entende? Você fica lá encolhido, entende? Como uma coruja quando chove. Aparece um filho de Deus para lhe estender a mão. Você está no meio da religiosidade, você gosta da religiosidade, você ama a religiosidade, você dá até a sua própria vida pela religiosidade. Eu quero dizer uma para você, sabe? No final das contas, é como disse Zé Lizinho da Paraíba: o moído vai ser grande e o religioso, infelizmente, entendeu, pessoal? Infelizmente,
a sua oração não vai ser ouvida. Porque o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, aquele ali, o publicano, aquele que disse que não era digno de olhar para os céus, aquele que bateu no peito, né, no seu peito, entendeu? Esse, ele desceu justificado para a sua casa. Significa que Deus escutou a sua oração. Mas aquele religioso, ele já teve a sua recompensa. Entende o que eu estou querendo dizer? Significa que ele orou, mas não recebeu nada. Não recebeu perdão, não recebeu justificação diante de Deus. E não, enfim, é aquela oração de gente doente, emocionalmente e espiritualmente, é um religioso. Ele acha que está fazendo as coisas da forma certa, mas ele está, infelizmente, enganado. Enganado pelas suas próprias ilusões, né? Porque o religioso, ele sai criando as coisas, sabe? Ele faz as coisas achando que está certo, mas está fora do alinhamento da palavra. Ele está totalmente fora daquilo que são os preceitos que Deus estabeleceu, não é, pessoal? E não precisa nem explicar mais não, você já sabe que o texto já se explica pelo próprio texto. Eu não estou aqui para adivinhar CPF nem endereço de ninguém, nem também está vendo anjo, nem para a esquerda nem para a direita. Estou aqui para levar a palavra como ela é, pronto, acabou. Quem quiser crer como ela está, amém, graças a Deus. Quem não quiser, também não faz diferença não. Bom, vamos orar, pessoal. Que a gente, quando for orar, a gente não seja esse fariseu, essa pessoa, né, que fica julgando o outro, que fica acusando o outro, entende, pessoal? Outra coisa muito importante também, eu sempre ensino aqui nesse canal, é que quando você for orar, pessoal, além de você pedir perdão pelos seus pecados no início da oração, você tem que orar por você mesmo. Entende? Tem gente que ora por todo mundo e não ora por si. Quando chega a tentação e a provação, né? Chega os problemas e os conflitos, as tempestades da vida, você está sem gás para superar aquilo ali. Entende o que eu estou querendo dizer? Orar pelo próximo é obrigação nossa, certo? Até orar por nações, orar pelo Brasil, né? Pelo município que você mora, enfim. Isso é bíblico, entende? Mas você desprender, presta atenção, olhe para mim, presta atenção. Você desprender a sua energia para orar por uma causa é uma coisa. E você se desprender para orar por você é outra coisa. Eu sempre oro por mim, pessoal. Sempre oro por mim, oro todo dia por mim. É isso mesmo. Estou ensinando o que eu vivo. Eu oro por mim todo dia, pela minha família. E por você também, pelo Brasil, até por outras coisas, outras situações. Mas saiba disso, né? Ore por você também. Ore por você. Peça para Deus fazer coisas grandes na sua vida, suprir suas necessidades, dar entendimento da palavra, ter intimidade com o Espírito Santo e Deus fará, tá bom? A gente já orou já? Nem lembro. Orou? Acho que não. Vamos orar, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, Senhor, que a gente possa ter um coração reto, puro, Senhor, diante de Ti, Senhor, que nós não venhamos estar colocando peso sobre o irmão, acusando o irmão e, Senhor, sendo um religioso fanático, um fariseu e hipócrita, mas que nós possamos, Senhor, ser canal de bênção na vida de outras pessoas, ser instrumento, meu Deus, na vida de outras pessoas, Senhor. Pedimos, Senhor, pela necessidade de todas as pessoas, Pai, que estão precisando, Senhor, neste dia da visitação, da Tua misericórdia, do Teu amor e bondade. E peço porta de emprego para aqueles que estão precisando, Senhor, cura divina para aqueles que estão doentes. Meu Deus, eu peço restauração nessa família que está dividida, perturbada, passando por aflição, dando, Senhor, por divisão, conflito, Senhor, em nome de Jesus e graças. Amém, pessoal? Quem assinou o canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse computador aqui trava muito. E às vezes vai dar um computador bom, assim, cheio mesmo, bom mesmo. Entendeu, pessoal? As imagens estão ainda ficando como eu quero, mas estamos aqui a todo vapor. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.